em relação às autoridades brasileiras. É possível esperar uma medida mais ampla, visando especificamente autoridades daqui do Brasil, como o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal? Obrigado, Jussara, e obrigado, CNN, por me receber hoje e ter me convidado. Em relação à pergunta, eu entendo a tendência da diplomacia brasileira de tentar minimizar o impacto, né? Tentar negar o inegável, defender o indefendível, porque, obviamente, é uma imagem para o país não desejável. Então, esse é o trabalho do diplomata e tem que ser respeitado. Agora, vamos nos focar nos fatos e deixar de lado a diplomacia e negar o inegável. O que foi anunciado ontem pelo secretário de Estado, Marco Rubio, envolve cancelamento de vistos e proibição de ingresso aos Estados Unidos por aqueles funcionários estrangeiros, inclusive juízes, que estejam envolvidos em censura de cidadãos americanos. Você não precisa ser um experto em censura, um experto jurídico para entender que a figura mais notariada na conversa pública dos Estados Unidos como um juiz estrangeiro que censura, ou que tentou censurar cidadãos americanos dentro do território americano, vem da América do Sul, vem do Brasil. E, obviamente, é só uma pessoa, né? Então, isso é um fato. Não tem New Yorker, ou The Economist, ou Financial Times, ou New York Times, fazendo matérias profundas sobre um juiz específico do exterior que está tentando censurar plataformas, cidadãos e residentes dos Estados Unidos em território americano. Essa pessoa que qualificaria nesse critério com ampla prominência é uma. E segundo ponto, que é super importante entender quando estamos tentando minimizar ou negar o inegável. O secretário Rubio, declarando na semana passada, acho que foi na quarta-feira, na Comissão de Relações Exteriores da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, isso está em vídeo, está gravado, fácil de achar para qualquer pessoa que tenha interesse em identificar o que foi falado exatamente. Um clipe deve ser, não sei, 30 segundos, 40 segundos, não dá muito trabalho, convido todo mundo a olhar. A pergunta do deputado americano é sobre o Brasil, sobre censura e outras medidas, enfim, antidemocráticas, sobre o Alexandre de Moraes, e pergunta especificamente se estão sendo consideradas sanções baixo a lei Magnitsky para o ministro Alexandre de Moraes. Clipe de 30 segundos. A resposta do secretário Rubio já foi amplamente reportada e foi claríssima, que está sendo em consideração, está sendo considerado, está sendo avaliado, e o secretário considera que tem altas probabilidades que isso vá acontecer. Sanções econômicas baixo a lei Magnitsky não são as medidas que foram adotadas ontem. As medidas que foram adotadas ontem são outras medidas muito mais leves do que seriam sanções econômicas baixo a lei Magnitsky. Então, é super importante para o público, eu acho, entender a diferença crítica entre as duas, e não precisamos ficar especulando ou adivinhando, porque tem um vídeo com o secretário Rubio falando claramente, né? Uhum. Martim, agora eu entendo o ponto, quer dizer, o que você está nos colocando é que não necessariamente a ordem cronológica dos fatos é a ordem de processamento do que vai acontecer. O que ele disse semana passada perante o Congresso americano segue valendo tanto quanto a postagem de ontem. Não é um recuo na sua avaliação. Minha pergunta é, chegamos então na sua avaliação a um ponto de não retorno, ou seja, isto vai culminar numa sanção por parte do governo Donald Trump contra autoridades brasileiras, e isso, como disse o embaixador Rubens Sicúpero, a jornalista Renata Souza aqui da CNN mais cedo, notícia que está no site da CNN, isso inevitavelmente vai levar a uma reação política do Brasil. É esse o ponto em que chegaremos de retaliação entre os dois países que têm 200 anos de história diplomática?
Essa concordo, uma excelente pergunta. E eu quero ser claro que, obviamente, eu não sou um voceiro do governo dos Estados Unidos, tá? Então, eu vou dar minha opinião baseada na minha experiência e experiência dentro e fora do governo dos Estados Unidos, que eu já teve e trabalhando com assuntos de sanções econômicas e estando bem familiarizado em como pensa e avalia essas questões da administração do presidente Trump. Na minha opinião, nenhuma decisão é final até que é publicada. O que quer dizer isso? Que sempre tem tempo para mudar o comportamento. Tempo para evitar uma escalada ou um pioramento da situação. Então, quando nos focamos no mundo diplomático, que eu entendo que tem uma grande movimentação do Itamaraty, da Embaixada do Brasil nos Estados Unidos, o qual é perfeitamente correto, né, fazendo o trabalho deles, na minha humilde opinião, o que seria muito mais produtivo que minimizar ou negar o inegável ou defender o indefendível seria o seguinte: pelo menos se eu for um diplomata brasileiro ou um alto ministro do Supremo ou um executivo em umas principais empresas do país, o que eu estaria pensando? Estaria pensando, por que isso está acontecendo? Por que chegamos a esse ponto? Como podemos evitar que isso piore? Quais são as razões raízes, né, na raiz que está levando ou que criou essa situação? Tem outros ministros do Supremo Tribunal Federal que encaminharam ordens judiciais sigilosas para empresas americanas dentro do território americano para censurar a cidadãos americanos e bloquear monetização de contas dentro do território dos Estados Unidos? Ou esse é o único ministro que fez isso? Essa ação, no Itamaraty tem obviamente, um diretório, né, jurídico que sabe avaliar essas coisas. Cumpre com os tratados Brasil e Estados Unidos ou estaria em violação de seus tratados? Essas ordens de censura que foram encaminhadas dentro do território americano foram com notificação ao governo dos Estados Unidos ou foram às escondidas do governo americano? Eu vou te dar um exemplo. Quando eu fui procurador federal em Nova York, trabalhei com investigações que envolviam o Brasil. Eu, como procurador federal americano, quero fazer um depoimento ou entrevistar a uma testemunha em território brasileiro. O procedimento marcado pelo MLAT, né, o Tratado de Assistência Mútua entre Brasil e Estados Unidos em questões criminais, é o seguinte: eu preciso notificar a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, que tem um adido do Departamento de Justiça e do FBI, o qual tem um enlace com a Polícia Federal Brasileira, notifica a Polícia Federal que entra em contato com a testemunha, fala: um procurador federal americano quer conversar com você, você está disposta a ser ouvida, não está disposta, precisa um mandado, precisa uma notificação, uma intimação, não precisa, tem que ver a delegacia, não? E a regra requer que quando fui procurador federal, qualquer procurador americano fazendo uma investigação que envolve o Brasil, quer vir para o Brasil para entrevistar uma testemunha brasileira, tem que estar acompanhado por uma pessoa da Polícia Federal ou um membro do Ministério Público Federal brasileiro, que tem que participar e ouvir e ser feito em português ou, se todas as partes concordam, pode ser feito em inglês. Esse é o procedimento. E tem centos de procuradores federais americanos, ao longo dos anos, que cumprem com essas regras. Os juízes têm um monte de outras regras que cumprem e seguem as regras. E no Brasil, é uma anomalia. Até onde eu sei, praticamente todos os juízes brasileiros seguem as regras básicas. Respeitam a lei, respeitam os tratados internacionais, respeitam o Tratado de Assistência Mútua Brasil e Estados Unidos. Polícia Federal, delegados de Polícia Federal, tem um monte que respeitam toda a audiência que está olhando aqui. Se você conhece alguém que é um delegado da Polícia Federal, pergunta:
eles são todos, recebem treinamento, sabem como fazer direitinho. 99,9999% dos membros da justiça